Olá pessoal, aqui é a professora Laís Azevedo e vocês estão seguindo a linha. Hoje nós vamos falar sobre concordância entre arcos, quando a gente tem um raio já definido, que no caso vai ser um dos arcos com um raio definido, tá certo? Então, nesse exercício, basicamente, o que é que a gente quer? A gente quer, a partir de um arco qualquer, tá? A gente vai ter um raio definido para o próximo arco, e aí a gente vai criar o arco que vai fazer essa concordância, tá? Que vai fazer aqui a concordância entre um arco com o outro, tá certo? Então, vamos lá para o GeoGebra. E aí, a gente vai iniciar desenhando esse primeiro arco. Eu vou usar aqui o comando círculo, setor circular, certo? Clica no centro, clica no ponto, clica no outro. Vamos voltar, vou fazer ao contrário. Clica no ponto. Ok. Eu não gosto de usar muito esse setor circular, esse comando, porque um dos pontos ele não fica fixo no limite. Então, eu não acho muito preciso usar ele, mas vamos lá, hoje a gente vai usar ele. Ó, esse ponto aqui, ele tá definindo mais uma abertura e não esse ponto final. Já ao contrário com B, ó. B está definindo bem o limite, tá certo? Esse ponto B a gente já vai usar como o ponto de concordância, tá? Então vamos lá. Para haver uma concordância entre dois arcos, certo? O que a gente precisa ter necessariamente é um alinhamento entre os dois centros dos dois arcos envolvidos com o ponto de concordância. Então, aqui, ó, o ponto A é um dos centros e o ponto B é o ponto de concordância. Então, a gente vai usar o comando reta e vai ligar o ponto A com o ponto B, certo? Então, aqui a gente criou um alinhamento geral, tá? Lembrando que o ponto A é o centro desse primeiro arco, o ponto B é o ponto de concordância, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício, a gente quer fazer o raio com medida definida. Então, digamos que o raio do próximo arco seja de 2 centímetros. Então, o que é que a gente vai fazer? A partir do ponto de concordância, a gente vai marcar 2 centímetros nessa reta. A gente consegue fazer isso aqui no GeoGebra usando o círculo, comando centro e raio. Então, a gente clica aqui o centro em B e vai digitar o raio, que no caso aqui a gente está simulando 2 centímetros. Ok. Então, veja, essa circunferência, ela cortou lá a reta, né, do alinhamento que a gente fez em 2 pontos, né? Mas aqui a gente vai fazer nesse ponto aqui. Na verdade, gente, se a gente usasse do outro lado, a gente também faria uma concordância de arcos, tá? Só que a concordância, o arco seria para baixo. Aqui a gente vai fazer meio como um S, essa concordância, tá? Mas do outro lado também poderia haver essa concordância. Ok, esse ponto D que a gente definiu aqui é o centro da outra circunferência, da circunferência de raio 2. Eu vou centrar aqui, ó, e abrir até B. Então, essa é a circunferência aqui, vou botar aqui pontilhado. Essa é a circunferência aqui que está concordando com o primeiro arco. Eu vou só usar aqui o comando semicírculo e vou fazer aqui, ó, de B até o outro lado. Tem que ser ao contrário. Que aqui o GeoGebra ele usa uma das referências, tá, gente? Eu nunca lembro exatamente qual é. Bom, aqui foi. Então, aqui, ó, vou deixar esse daqui de azul. E vocês estão vendo que esse arco, que eu acabei de fazer como um semicírculo, ele está concordando com aquele arco inicial que eu fiz como setor circular, certo? Então, a linha azul aqui, contínua, que é a concordância entre os dois arcos. E com isso a gente conclui o exercício. Espero que vocês tenham compreendido e continuem sempre seguindo a linha.